geronto, fiz em gerontologia. Meu nome é Hudson Pinheiro, sou fisioterapeuta, trabalho em Brasília, Distrito Federal, no ambulatório de geriatria e gerontologia, pertencente à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Né? E aí eu tô aqui, né? Não tô vendo cara de ninguém, rostinho de ninguém, para não ficar sozinho. Meu amigo Frederico sentar aqui do lado para me fazer uma companhia, tá? Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite me feito pelo professor Angélica Ludovico, diretora acadêmica da Inspirar, e pela professora Franciele Molina, quem organizou essas aulas e tudo mais, tá? Vamos falar um pouquinho de fisioterapia em geronto e especificamente sobre síndromes demenciais, tá? Então, eu estou aqui atento a chat, vocês podem estar conversando, mandando mensagens, eu estou acompanhando também via celular, então qualquer coisa, podem mandando mensagem que eu estou acompanhando e visualizando aqui vocês, tá? É uma conversa, a gente vai passear um pouco sobre as questões de diagnóstico, a gente vai falar muito sobre intervenção, né? Fisioterapêutica nos pacientes com alguma síndrome demencial, tá? É um módulo que está dentro do curso de pós-graduação Fisioterapia em Gerontologia da Inspirar, a gente, inclusive, está em processo de mudanças de matriz, né, e esse módulo está ganhando uma forma mais precisa dentro da necessidade que a gente tem como profissional nessa área de atuação, tá certo? Sou titulado em fisioterapia em geronto, né, ainda de uma época que a gente era reconhecido como especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, sem mais delongas, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá bom? E aí, enquanto a minha tela carrega para vocês, eu tenho 2 vídeos, tá, ao longo da aula, a gente fez o teste e eles carregaram direitinho, tá? E aí, quando a gente chegar nesse momento do vídeo, tem um botão play, né, que vai aparecer para vocês, e aí cada um no seu tempo eu vou pedir para que vocês cliquem nesse play, e aí eu vou dar um tempinho para que vocês assistam, tá? Eu não vou colocar o meu, né, play nesse momento, porque senão pode dar algum tipo de interferência, tá bom? Então, vamos lá. Só alguém no chat, por favor, me sinaliza se a minha tela está sendo compartilhada. Tá, sim, professor, estamos vendo sua tela. Ok, Angélica, obrigado. Então, vamos lá. Então, quando me perguntaram, poderíamos falar sobre síndromes demenciais? Então, um título, um nome que surgiu foi Isolamento Social e Idoso com Demência, né? Eu participo no programa de residência multidisciplinar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no programa de saúde do adulto e do idoso, né? E aí, um dos carros-chefes no nosso ambulatório é sempre os pacientes com algum transtorno cognitivo maior, entre eles as síndromes demenciais. E aí, vamos lá. Eu peguei algumas falas, assim, interessantes que eu escutei ao longo do processo, inclusive com a ajuda da minha equipe, né? E aí essa fala do Oscar Niemeyer é bem interessante, né? Existem 2 segredos para manter a lucidez na minha idade. Oscar Niemeyer, para quem não sabe, morreu com mais de 100 anos. O primeiro é manter a memória em dia e o segundo eu não me lembro. E aí, muitas vezes, dentro dos ambulatórios de gerontologia, essa é uma queixa muito frequente, né? Eu não me lembro, estou esquecido. E aí, muitas vezes se fala, esquecer não é normal, não é legal, né? Então, nada é normal quando envelhecemos, assim, né? Levar em naturalidade. Nem cair é normal, nem perder a urina é normal, muito menos esquecer também é normal. Então, é importante a gente ficar atento a isso, tá? Faz parte dos grandes I que a gente estuda dentro das síndromes geriátricas, né? Instabilidade postural, insuficiência cognitiva, né? Incontinência e iatrogenia e mobilidade.
tá? Então, a gente, como físico que trabalha nessa área, precisamos ficar bem atentos a esses I. Esquecer nunca é normal. E quando a gente fala em esquecer, a gente pensa em memória, a memória é apenas um dos elementos, né, de uma esfera maior que é a cognição. Dentre essas esferas, né, a gente tem outros elementos como a percepção, a linguagem, as funções executivas que têm a ver com processamentos, com questões relacionadas à percepção de percepção não, a realização de tarefas mais complexas. Então, quando a gente fala a cognição do paciente é normal, a gente tem que ficar muito atento e muito alerta em relação o que é cognição, né? A cognição é uma esfera maior e tem alguns elementos, e tem elementos nessa questão cognitiva que não dependem apenas do fisioterapeuta, tá? O que é memória, né? Memória é uma capacidade de um organismo em alterar seu comportamento em decorrência de experiências prévias, capacidade de registrar, manter, causar fatos já ocorridos. Essa é uma definição dada por este autor aqui embaixo, mas existem pelo menos umas 20 definições distintas de memória, né? Mas o que a gente precisa ficar atento é que a memória, ela tem 3 processos básicos, que são a aquisição das informações, o momento em que essa informação chega no nosso sistema nervoso por meio dos nossos órgãos sensoriais, principalmente visão e audição, né? E esse é um problema bem comum, porque muitas vezes o nosso idoso tem dificuldade auditiva ou visual, e é isso que está comprometendo essa capacidade cognitiva. Então, muitas vezes, no ambulatório, se o médico encaminha para uma avaliação com otorrino, com fono, a prescrição e a adaptação lá do aparelho, esse transtorno diminui e some, né? Porque se eu não tenho uma aquisição boa, provavelmente eu não vou ter a consolidação, que é o momento de armazenamento dessas informações, que ela é dependente de alterações bioquímicas geradas por neurotransmissores, e nisso o sono tem um papel fundamental, ou por meio de fenômenos eletrofisiológicos, as nossas sinapses. E aí, dependendo desse tipo de manifestação, a gente pode ter uma memória mais tardia, uma memória mais representativa, ok? E a evocação? Essa evocação é o retorno espontâneo ou voluntário das informações armazenadas. É a capacidade que o nosso organismo tem de recuperar uma informação, né, de resgatar, de lembrar. Então, um usuário, um paciente, um idoso que tem problemas nessa evocação, isso já começa a acender o nosso alerta sobre possíveis diagnósticos e transtornos cognitivos maiores. E mesmo quando a gente fala de memória, a gente tem vários tipos de memória. A gente tem memória de trabalho, que é aquela memória mais automática, memórias de episódios, memórias semânticas, onde a gente tem aquela questão de dar nome às coisas, aos objetos, a capacidade de nomear, né? Memórias prospectivas, memória verbal, auditiva, memória visual. Então, o profissional como terapeuta ocupacional ou neuropsicólogo, eles acabam explorando cada um desses elementos que são muito necessários nesse processo de reabilitação cognitiva do paciente. Existe uma discussão muito grande em relação ao físio fazer esse tipo de procedimento. Eu particularmente acredito que tem muitas outras coisas que a gente pode estar fazendo, né? E realmente o terapeuta ocupacional e o neuropsicólogo, eles têm mais expertise em relação a essas questões, né? A gente trabalha muito junto nesse sentido em parcerias, ok? Quando falamos em insuficiência cognitiva, né, o que tem que ser levado em consideração, existem 4 grandes D, né, o delírio, depressão, demência e doença mental funcional. E essa insuficiência, ela é levada em consideração quando você tem uma baixa performance em algum teste cognitivo, a gente vai estar comentando sobre alguns daqui a pouquinho, e o mais importante é que essa pessoa, esse idoso, no caso, ele está evoluindo com dependência para as capacidades ou atividades de vida diária, né? Dentro desses D, a gente tem algumas causas que são potencialmente reversíveis, como é o caso de delírio,
a gente sabe que esse idoso, ele não tem uma reserva funcional, né? Então, geralmente, o idoso não faz febre. Então, a agitação psicomotora ou mesmo a apatia, muitas vezes, ela é considerada como um sinal de alerta, até mesmo uma emergência para os médicos, né? O idoso que está agitado, está com rebaixamento, fazendo até um parêntese aí com o Covid, a gente tem visto muito a questão mesmo da saturação está sendo discutido muito, a pauta essa semana é isso. Geralmente a gente não vê febre, mas a gente vê algum tipo de alteração cognitiva, ou a agitação ou a prostração, tá? Depressão, que pode ser reversível, tá? E as causas irreversíveis a gente tem a demência, tá? Que pode ser Alzheimer, vascular ou outras causas mais raras, e doença mental funcional, esquizofrenia, transtorno bipolar e outras doenças nesse sentido. Ok? Então, o delírio é uma urgência, né? E aí, eu vou deixar aqui na apresentação, eu peguei de uma colega médica, de uma palestra que ela estava ministrando, e eu achei bem interessante, porque dentro desses 4D, ela colocou a diferença entre um e o outro. É só a gente deixar bem claro que essa não é a pauta da nossa aula hoje, a questão do delírio, ele é agudo, ele é flutuante, tá? E pode ter duração desde horas até as semanas, tá? A demência, ela já é insidiosa, ela é lentamente progressiva, ela é persistente, né? Ela não tem alteração de consciência, ela vai levar a alteração de orientação em tempo e espaço, tá? A gente pode ter alterações de memória mais significativa na demência, geralmente no delírio posso ter um prejuízo mais ligado à falta de interação que aquela pessoa vai ter com você, tá? Em relação à fala, muitas vezes a gente vê na demência aquela dificuldade em achar a palavra. É muito comum, assim, você conversar com um idoso demenciado, eu queria dizer aquela coisa para você. Quando você começa a instigar, às vezes ele fica nervoso, agitado, aquela coisa que você sabe, né? Você sabe do que eu estou falando. Mas, assim, dependendo do seu objetivo, dependendo da fase que ele tiver, a gente precisa que ele dê esse nome. Às vezes ele explica para que serve aquele objeto, por exemplo, isso aqui, o que é isso? Quando você mostra o objeto, é aquele negócio que eu uso para beber. Um copo eu uso para beber, mas o nome copo, talvez ele não saia, dependendo da fase que o seu idoso estiver, né? E o ciclo, o efeito da doença, algumas alterações, a gente vai estar observando ao longo do curso da doença, tá? Então, assim, falando especificamente em demência, que é a nossa pauta, nosso tema de hoje, os sintomas cognitivos que podem estar aparecendo envolvem a anamnésia, né, alteração de memória, a afasia, principalmente nos estágios mais avançados, e a gente vai ter dois déficits perceptórios, que é o sensorial, por meio da agnosia, então a percepção está alterada, e a apraxia, que é a alteração no planejamento motor, na execução do movimento. Há uns anos atrás, né, a gente falava que essas percepções a gente não tratava elas diretamente. Hoje em dia a gente tem algumas alternativas e opções do que fazer. Sintomas neuropsiquiátricos, né? Perturbações de comportamentos. Há muito tempo atrás, gente, quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha muito medo de trabalhar, de atender pacientes com demência, porque a gente não sabia o que aconteceria, não sabia o que poderia estar esperando, falava-se muito sobre a agressividade, de pacientes serem mais violentos, o mesmo estigma existe isso também dentro do autismo, do transtorno do espectro, mas a gente tem uma gama, um leque de opções imensas em termos de comportamentos. E muitos comportamentos, eles podem ser ajustados do ponto de vista medicamentoso. Então, a gente precisa sempre ter esse contato, essa conversa, essa definição aí toda, juntamente com as famílias, com a equipe, tá certo? Vamos lá. O que a gente tem que estar observando, tá? A gente também está com uma pandemia,
né, uma pandemia silenciosa, que é a questão das síndromes demenciais. Então, essa é uma imagem de um site, que é o site aus.org, é uma associação sem fins lucrativos, é uma ONG que trabalha com capacitação, com orientação em relação às síndromes demenciais, e especificamente o Alzheimer, e a gente tem visto essa progressão acontecendo aí ao longo dos anos. Estima-se que até do ano de 2050, mais de 135 milhões de pessoas no mundo terão Alzheimer. Um impacto global que isso vai estar acontecendo. Então, também, segundo essa mesma ONG, a cada 3 segundos uma pessoa descobre, recebe esse diagnóstico. É muita coisa. E aí, o que a gente tem que estar observando, né? A outra imagem para reforçar é a questão dos custos que isso pode estar sendo gerado e o impacto para a sociedade. Porque quando a gente tem um paciente com um transtorno maior, que tem uma perda de autonomia, que tem uma grande dependência para a realização das tarefas, é necessário que alguém faça isso. E muitas vezes gera gastos e ônus para as famílias, quer seja contratando um cuidador, ou, dependendo do arranjo da família, a família, alguém sai do emprego para poder cuidar, então já tem um impacto financeiro, ou, dependendo desse contexto, até mesmo a institucionalização, que pode ser uma alternativa. Então, tem, sim, um impacto bem significativo, ok? Já que a gente está falando de prevalência e a gente começou a falar um pouquinho da doença, é interessante a gente começar a observar sinais e sintomas para desconfiar se um idoso está evoluindo com esse declínio. Tá? A perda de memória é quase patognomônica, né? Então é a preocupação maior que leva a família a procurar assistência médica no primeiro momento, né? A dificuldade de realizar tarefas que antes eram muito familiares, né? A sua avó sempre fez aí crochê, sempre cozinhou muito bem, e de repente ela não lembra como fazer aquele prato típico que ela adorava, né? Ela não lembra como mais fazer, sei lá, um arroz com piqui, um prato aí da região aqui de Goiás. Ela fazia, mas de repente ela esqueceu essa sequência de processos, ela teve essa agnosia, né? Problemas com a linguagem, então muitas vezes uma professora universitária que dava aula de português e ela começa a falar errado. Problemas ou questões relacionadas ao julgamento. Então, essa questão de opinião, né? A pessoa tinha uma opinião, tinha um senso crítico e, de repente, essa opinião muda. A gente começa a ver alterações em traços relacionados à personalidade dessa pessoa, né? A desorientação no tempo e no espaço, né? Então, que dia é hoje? Não sabe que dia que é. A gente está vivenciando um pouco isso, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o estresse pode gerar essa desorientação, não saber que dia que é, que data que é, né? Hoje em dia, por conta da tecnologia na palma da mão, às vezes a gente tem problemas de saber que dia, que hora, que ano, né? Problemas para lembrar de coisas, né? Problemas em relação a onde guardar as coisas, mudanças de humor, alterações de percepção, como a imagem 9 mostra, às vezes esquece que o vermelho é sinal fechado, e a gente vê isso várias vezes em várias situações do cotidiano, às vezes esquece que virar para a direita fecha o gás do fogão e vira para a esquerda, e como virou, automaticamente já fez aquela tarefa por ela, aquela senhora acha que realmente desligou o fogo. E isso, muitas vezes, vai gerar o isolamento social. Então, quando a gente fala, e o título da palestra, da aula Síndromes Demenciais e Isolamento Social, a priori a gente começa a pensar no Covid, mas aí eu coloco isso para pensarmos juntos, tá, gente? Será que essas pessoas, elas realmente não vivem há anos esse isolamento que a gente está discutindo tanto externamente agora? E ainda extravasando um pouquinho, não só o idoso, como também o seu cuidador, o seu familiar. Porque não é fácil. A gente escuta muitas vezes isso. Ah, como é que eu vou sair com meu pai se quando eu chego lá no meio do restaurante ele cospe no chão e passa o pé em cima, né?
e aí a família não sabe onde enfiar a cara de vergonha, né? Porque é um comportamento que muitas vezes chama atenção, que vai fazer as pessoas olharem de rabo de olho, e essas famílias muitas vezes, aos poucos, vão deixando de participar, né? E esse isolamento que a gente vê aí com o Covid sempre aconteceu e acontece sempre com essas famílias e esses usuários. Uma coisa que é importantíssima, a gente não sabe ainda por que acontece, por que algumas pessoas demenciam. Existe uma discussão em relação à parte de marcadores genéticos, de ser hereditário, e isso é muito forte na literatura quando se fala no início precoce dos sintomas. Mas, de uma maneira geral, o que nós sabemos, como é uma doença vascular também, né, que pode, o cérebro é extremamente, ele tem um metabolismo aeróbio e precisa muito desse fluxo, qualquer evento que leva à prevenção cardiovascular também vai prevenir demências. Então, ser ativo, né, ter uma alimentação saudável, né, utilizar o cérebro, né, desafiar esse cérebro. E isso não quer dizer apenas fazer palavra cruzada e responder sudoku. Muitas vezes você pode ter sido ativo uma vida inteira, ter um pós-doutorado, 3 pós-doutorados, mas a partir do momento que você deixa de fazer atividades mais intelectuais, pode ser que a gente comece a ver declínios cognitivos, ok? Memória, já falamos. Capacidade de comunicação, discursos muitas vezes vão ficando vazios e a gente tem uns testes interessantes para a gente medir isso. Perda da orientação temporal e espacial, isso acontece muito, de repente, até mesmo querer ir para casa, mas ir para casa é o quê? É aquela casa, muitas vezes, que está naquela memória antiga, a minha casa da minha infância. Então, mudar os ambientes, né? Isso é uma dica que o pessoal da terapia ocupacional sempre fala para as famílias e nos ajuda muito. Mudar demais o ambiente, muitas vezes não é legal para esses idosos que têm demência já em estágios mais avançados. Raciocínio e solução de problemas, né? Isso vai sendo prejudicado com o avançar da doença e capacidade de julgamento. Além de sintomas depressivos e ansiedade. A gente sempre escuta e vê também relatos, às vezes a família fala assim, parece que é pirraça, porque tem hora que não é, tem hora que ele está lúcido, tem hora que ele faz todas as coisas, eu acho que é pirraça. E aí a gente tem que explicar que não é pirraça. O curso dessa alteração cognitiva, ela é flutuante. Então, tem períodos que a pessoa está orientada, que ela está lúcida, e é aquele momento que a gente precisa conversar muito com essa família, que aquilo que precisa ser dito, tem que ser dito nesse momento e aproveitar esses momentos, porque eles vão passar. Os sintomas vão se tornando persistentes, diferente do funcionamento prévio, então a gente começa a ter dependências com piora progressiva, tá? Então, quando existe essas questões de piora progressiva, pensa-se em síndromes demenciais. As mais prevalentes são a doença de Alzheimer, a literatura ainda aponta de 40% a 60% dos casos, né? Seguida da demência vascular. Olha, a gente está com um paper numa revista e que foi o trabalho de mestrado da geriatra que trabalha comigo, a Aline Laginestre Silva, e no mestrado dela, ela investigou prevalência, e pelo menos lá, aqui no Distrito Federal, onde esse estudo foi feito, a gente viu um comportamento oposto, a gente está vendo uma prevalência muito alta de demência vascular, né, então, as questões vasculares, às vezes eu trabalho, a minha área de base no início da minha carreira sempre foi neuro e eu fui me encantando pela geronto e a geronto não sai mais de mim. A gente via muitas vezes pacientes com sequelas de AVE ou tendo AVCs, né, chamem do jeito que preferirem chamar, não tendo sequelas motoras, e a gente ficava, graças a Deus, né, vai voltar a andar, vai voltar a fazer,
mas a gente nunca parou para analisar ou avaliar mais profundamente as alterações cognitivas, principalmente quem é diabético, tá, gente? Diabético, pressões que não são controladas, isso é um namoro, assim, muito próximo com demência vascular. É muito comum esse componente misto, então, às vezes, a pessoa teve um AVE e, de repente, ela começa a manifestar sintomas progressivos, e aí faz um exame mais sensível, um exame de líquor, por exemplo, e descobre proteína tal. E aí fecha-se para Alzheimer também, mas tem alterações na imagem que sugerem AVE. Então, existe essa possibilidade de ser mista. Existem alguns diagnósticos diferenciais, como os corpúsculos de corpos de Levy, que no início cursa com uma síndrome parkinsoniana, que não é Parkinson, não é responsiva à dopamina, e aí, justamente nessa síndrome, eles cursam com alterações cognitivas, principalmente associadas com alucinação visual, tá? E assim, fazendo esse gancho, gente, a alucinação visual, o idoso ele sofre muito porque ele vê aquilo. Não adianta você dizer para ele que não tem nada. Na cabeça dele ele está vendo e está sofrendo. Então, uma dica que eu dou, entra junto. Se está vendo morcego, espanta morcego. Se está entrando uma vaca, espanta, briga, chama, vai embora, né? E assim a gente consegue descobrir muita coisa porque ele se sente próximo a gente, né? Frontotemporal, demência de Pique, ela tem um componente de hipersexualidade muito aumentada também, e outras, né? Tem muitas causas. Então, o próprio Parkinson pode, nas fases mais avançadas, cursar em alguns casos com demência, a doença de Hunt, então tem muitas causas menos frequentes do que Alzheimer e vascular. História clínica, história psiquiátrica, as próprias doenças psiquiátricas, a esquizofrenia, por exemplo, pode cursar em longo prazo com síndrome demencial. Então, é importante sempre, na hora de dar o diagnóstico, e isso o médico e a neuropsicologia geralmente são os profissionais de linha de frente nesse processo, os exames laboratoriais, que têm crescido muito a evidência na literatura. O problema é que isso ainda é muito caro, um exame de líquor é muito caro, né, para marcadores aí não custa menos de 5, 6 mil reais. Os testes neuropsicológicos, né, que estão crescendo cada vez mais a evidência, e a gente vai estar conversando testes de rastreio, né, mas esses testes de rastreio não são os que o neuropsicólogo vai estar utilizando muitas vezes, a plataforma SERAD e outros testes aí que eles utilizam para fazer essa documentação, tá? Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre isso. Sim, o Guilherme está colocando aqui sobre posição de questões clínicas, né? Então, quando que iniciou, quando que aconteceu, né? Então, dá o diagnóstico 100% correto. E assim, gente, esse diagnóstico, para a gente não cometer iatrogenia, né? A gente recebe muito no ambulatório, pacientes que já estão com 5 anos com diagnóstico, e quando foi ver, não era Alzheimer, ele estava impregnado com medicação, né? Então, tem umas coisas bem interessantes, né, para quem está entrando nesse universo da Geronto, dá uma estudadinha sobre os critérios de Beers-Fig, eu estou escrevendo aqui no chat, tá? Critérios de Beers, já tem a literatura com I, ou você também pode encontrar em alguns com dois S, como se fosse cerveja em inglês, tá? Mas é como o mesmo Beers com I, tá? Esse critério de Beers-Fig, ele fala sobre o uso adequado de medicamentos, ou inapropriado de medicamentos, tá? Então, tem medicamento que tem uma meia-vida longa, pode dar confusão mental, então, há uma confusão de diagnósticos, então, muitas vezes o idoso está em delírio, ou então ele é muito depressivo, e fecha o seu diagnóstico de demência. Então, assim, geriatras e neurologistas são os profissionais de escolha para fazer esse diagnóstico. Eu, particularmente, gosto muito de quando entra um geriatra nesse processo, porque, além dessa questão cognitiva, ele olha também as questões clínicas, né? Porque remédio demais, muitas vezes, interfere nesses processos, tá?
Falando em bateria cognitiva, mini exame do estado mental, Mini-Mental. Mini-Mental é um teste básico que ele é utilizado, sempre foi muito falado, desde que Fausten fez a sua apresentação lá na década de 70, ele foi validado aqui no Brasil por Lourenço, e é um teste que vai de 0 a 30 pontos, né? E aí ele depende de escolaridade. Isso é uma coisa importante que a gente precisa checar sempre, a escolaridade do seu idoso, tá? Então, o que existe lá na literatura, tá? Se você faz esse teste com um idoso com escolaridade mais alta, né? Geralmente o primeiro grau, o ensino fundamental, né? Vale a pena fazer o teste, você tem um ponto de corte de 25 pontos ou mais. Nossa, tudo isso? Sim, tudo isso. Porque se você tiver uma pontuação mais baixa do que isso, justifica encaminhar para a investigação, tá? Para analfabetos, 18 ou 19 pontos, tá? Então, mesmo analfabeto, as contas, né? Porque o Mini-Mental, ele tem lá na tarefa atenção e cálculo, 5 contas susceptivas, né? Utilizando o número 7, né? E aí, o que acontece? Eu tenho vários pacientes que são analfabetos, mas que dão de 10 a 0 em questão em conta, até mesmo em muitos de nós, tá? Porque a gente não faz mais conta de cabeça. Muitos eram comerciantes e precisavam usar muito a atenção e o cálculo. Duas coisas interessantes a falar no Mini-Mental, na questão de orientação, tá? Então, as 3 últimas perguntas é bairro, cidade, estado. Aqui em Brasília a gente tem uma peculiaridade porque a gente não tem bairro, né? Então, a nossa organização aqui é muito peculiar. Então, em vez de bairro, nós temos cidade satélite, a cidade maior é Brasília e o estado é o Distrito Federal. E aí a gente vai, por conta dessa peculiaridade daqui, vendo muito em relação à proximidade, em relação à cidade, satélite entra como cidade, às vezes Brasília entra como estado. Mas isso depende muito do discurso do idoso. Mas nos demais regiões do Brasil, vale o que está lá no teste, bairro, cidade e o estado maior, tá? Evocação, você fala 3 palavras e depois de algum tempo você pede para essa pessoa repetir essas 3 palavras. Essas 3 palavras, elas não podem ser de campos semânticos iguais, tem que ser distintos, não podem rimar, não podem começar com a mesma letra, tá? Então, por exemplo, se eu for falar mesa, cadeira e toalha, então é um conjunto mesa e cadeira, e em cima tem uma toalha de mesa. Então, eu tenho pistas dentro dessa estratégia que são facilitadoras de memória. Então, eu não consigo. A chance de eu ter um teste falso negativo para cognitivo é alto. Então, tem que ser palavras bem aleatórias. Então, por exemplo, um animal, uma fruta e uma cor, e um nome de pessoa, alguma coisa nesse sentido. E cuidado com pista, por exemplo, macaco, banana e zoológico. São palavras distintas, mas elas estão. O macaco pode estar no zoológico e come banana, entende? Rima, né? Marrom, macarrão, né? Começa com M, rima. Então, assim, cuidado com essas palavras. Geralmente eu uso 3, né? Pente, rua, azul, janela, borboleta e guarda-chuva. Então, a gente pode usar essas palavras bem aleatórias nesse sentido, tá? E a imagem de baixo, que são 2 figuras que elas têm que ter os 5 lados e tem que ter uma intersecção, tá? E frase, gente, frase é um conjunto de palavras que tem sujeito, verbo e predicado, beleza? Mini-Mental, nota baixa no Mini-Mental não quer dizer demência, tá? Então, precisa ser investigado. Lembra, declínio cognitivo ou insuficiência cognitiva é um dos elementos para investigar essas questões relacionadas à demência, tá bom? Esse é um outro teste, que é um teste que muitos têm sugerido para substituir o Mini-Mental, né? Inclusive, a gente recebe, às vezes, algumas artes da indústria farmacêutica, né? Vamos utilizar o MoCA. O MoCA é uma ferramenta para
outras funções executivas, o MOCA demora mais tempo, o MOCA também vai de 0 a 30 pontos, ele também tem ponto de corte 25 para a escolaridade mais alta, 19 para a escolaridade mais baixa, analfabeto, né? Ele é muito criticado por conta dessas três figuras, os três desenhos, a capacidade de nomeação, né? Um leão, um rinoceronte, um dromedário, não é camelo, tá? Se a pessoa tem baixa escolaridade, você dá um ponto para ele logo no início do teste. Ele pega algumas coisas de outros testes clássicos, como um cubo, o desenho do relógio, que a gente já vai falar dele sozinho, a questão do teste de trilhas, tem capacidade de nomeação, de atenção, então é um teste um pouco mais robusto para a gente pensar em algumas coisas. E algumas coisas que a gente também pensa da dupla tarefa. Dupla tarefa eu escuto muito falar aqui na minha região. Vamos fazer dupla tarefa, e aí é um entendimento de juntar uma demanda cognitiva com uma demanda motora, tá? Mas eu posso ter dupla tarefa, por exemplo, duas questões motoras, eu posso fazer duas questões cognitivas, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode estar especificando. Não precisa ser dupla tarefa, mas especifica dupla tarefa nesse sentido motor e cognitivo, tá? O teste do desenho do relógio é um teste que provavelmente a gente vai perder nos próximos anos aí, porque muitas pessoas não sabem ver horas em relógio analógico, né? Só conhecem no relógio digital, tá? Só fazendo um ajuste aqui para ficar um pouco melhor. Então, o que, que a gente vai ver no desenho do relógio? Você pede para a pessoa desenhar um relógio, tá? E com todos os elementos que o relógio tem, marcando uma hora, 2h45. E aí, o que, que você vai observar nesse relógio? Se esse relógio tem contorno, se esse relógio, os números estão orientados com os 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, então 12, 6, 3 e 9. Se esses números eles estão em sequência correta, se o tamanho dos ponteiros está correto. E aí, a partir desse comando, você vai observar se esse desenho falta algum elemento, se eu tenho aglomeração de elementos, se tem ou se não tem contorno, e dentro desse script você vai dando uma nota final para essa pessoa. Fluência verbal. Fluência verbal é um teste bem legal, né? Você pode pedir para essa pessoa, ele está dentro do MOCA, mas você pode fazer sozinho, tá? É um teste de atenção. E aí você vai marcar no relógio 1 minuto, tá? E nesse 1 minuto você vai pedir para aquele idoso falar todas as palavras que ele souber que comecem com uma letra. Geralmente letra P, de pato, ou letra F, tá? Então eu dou uma primeira... Eu gosto de usar muito P porque eu dou o comando, a pista, começando com a letra P de pato, né? E a P de palavra, eu uso sempre P de palavra. Vai, 1 minuto. Enquanto a pessoa está falando as palavras, você vai tomando nota dessas palavras. E aí é interessante, porque na lista que é construída com essas palavras, você pode ver perseveração, aquela palavra que sempre se repete. Cachorro, gato, pato, cachorro, gato, galinha. Eu falei cachorro? Tem certeza que eu já falei cachorro? Então ele fica voltando várias vezes naquela palavra. E depois, quando o teste termina, além do número de palavras, você pode agrupar essas palavras pela semântica. Então, como é que é a qualidade do discurso dessa pessoa? Às vezes você encontra nomes de pessoas, nomes de cidades, nomes de objetos, de animais, tá, dentro daquilo. Às vezes é bem interessante, o início do teste de algumas pessoas começa sempre com o mesmo fonema, panela, pá, paçoca, Paulo, né? Aí fica num monte de papapá e de repente surge aí outros fonemas e outros sons, tá? Os fonos gostam muito desse teste também, que a gente consegue ver variabilidade de palavras aí. Tem uma alternativa que é você fazer esse mesmo teste com nomes de animais, tá? Só que esse teste é mais difícil. Lembra, nunca dê teste, cara de paisagem, balançando a cabeça, anotando, e deixa esse 1 minuto só a pessoa falando, e se possível o cuidador não entra, para não ficar tentando ajudar e atrapalhando o teste. Por que o nome de animais é diferente, é mais complicado? Porque pela norma, orientação, e nisso o doutor Edgar Nunes, né, ele tem um manual, um CD, um livro, ele escreve muito sobre isso, né, as apostilas e guias dele,
fala sobre campos semânticos muito parecidos, principalmente quando você coloca o masculino e o feminino. Então, por exemplo, boi, vaca e bezerro. É o mesmo animal, podemos dizer assim, mas na nossa língua a semântica muda, né? Ele muda com palavra, inclusive com letra diferente. Então, eu tenho que entender o que é esse animal e dar um ponto. A gente tem muita questão regional, então galinha da Angola, cocá, capote, é o mesmo bicho. E às vezes eu não sei, na dúvida você anota a palavra que a pessoa falou, no final do teste você certifica se realmente aquele nome é nome de bicho, né? Às vezes é um nome muito específico da região, e depois você faz as contas, tá? Animais muito parecidos, papagaio, periquito, arara, é um ponto só. Passarinho, sabiá, sofrer, pássaro preto, é um bicho que é tudo passarinho, né? Gavião, pássaro preto e arara são três animais, porque são três pássaros, mas são muito diferentes uns dos outros. Então, vale a pena dar uma checada se for usar animais. Se for usar a letra P, fácil, né? A lista é aberta, qualquer coisa, qualquer objeto está valendo. Ponto de corte, 16, né, pensando assim numa escolaridade mais alta, 12, pensando numa escolaridade mais baixa. Ok? Essa imagem eu gosto muito dela, ela está no artigo de Dias e Colaboradores de 2010. Essa imagem me acompanhou durante o meu processo de doutoramento, porque assim, a gente sempre via a questão do envelhecer como uma escada ladeira abaixo. Essa imagem ela é um pouco mais positiva, que ela faz analogia ainda com a escada, mas como uma possibilidade, quer seja de subir a escada ou de descer. E aí eu já usei essa imagem para explicar a teoria social do envelhecimento, já usei essa escala para justificar a necessidade do treinamento resistido, porque tudo é força. Então, se eu tenho aqui, na base da escada, as atividades básicas de vida diária, para que eu possa alcançar as atividades instrumentais de vida diária, eu preciso ter força, eu preciso subir essa escada. Então, isso, gente, é o que justifica muito a nossa atuação como fisioterapeuta nessa área. A gente precisa pensar em treinamentos resistidos, né? A gente precisa em manter essa força dessas pessoas. Esses idosos, eles são muito susceptíveis a desenvolver duas síndromes bem típicas da geronto, que são a sarcopenia e a fragilidade. E essas duas síndromes, elas evoluem super rápido, né? Os idosos demenciados são idosos mais fragilizados, podemos dizer assim. Então, eu preciso pensar nessa escada, levando em consideração fatores pessoais, ambientais, o que eu posso desenvolver para estimular a manutenção ou gerar essas atividades básicas, instrumentais e avançadas de vida diária. Ok? Então, exemplos de instrumentos que a gente pode estar utilizando, a gente tem um instrumento genérico para medir a atividade instrumental, que é a escala de Lawton, tá? Mas a gente também tem a escala Pfeffer, que é uma escala específica para demência. Quando a gente está falando de atividades básicas, a gente tem o índice de Katz, né? São só 6 domínios. Eu, particularmente, não gosto de usar ele, porque ele reduz muito algumas questões, principalmente a questão das incontinências. Ele coloca no mesmo domínio fecal e urinária. O índice de Bartel, ele já é mais específico, ele separa as incontinências, ele separa a transferência e ele separa a mobilidade. Ele coloca mobilidade no terreno plano, mobilidade para subir escada, por exemplo, tá? E a gente tem a medida de função, de dependência funcional, a MIF. Então, temos essas opções. Eu, particularmente, gosto muito de usar o índice de Bartel. Tá? Por mais de ser uma escala genérica, a gente pode estar utilizando isso bem no Alzheimer ou nas síndromes demenciais. Tá? Tem uma outra escala que eu não coloquei na apresentação, mas ela se chama escala DAD. Eu vou colocar aqui do lado. A DAD é uma escala de incapacidade nas demências. Nas demências. E o que a escala DAD ela fala? Ela fala o seguinte, sobre a possibilidade que a gente tem de quantificar a porcentagem de atividades ainda mantidas naquele idoso com demência. São 40 tarefas, e essas tarefas a gente vai quantificar se ele tem iniciativa para realizar aquela tarefa, ou seja, deu agora
7h30, 7h40, o seu idoso sempre toma banho à noite. Então, ele viu, olhou o relógio, ouviu que escureceu, ele vai lá no banheiro para tomar banho. Isso é iniciativa. Planejamento. Se ele, para tomar banho, ele pega a toalha, se ele pega os utensílios que ele vai utilizar, se ele abre o chuveiro e tempera a água, né, para saber se está quente, se está fria, isso é planejamento para a tarefa, e a execução propriamente dita, se ele conseguir fazer isso. À medida que as síndromes demenciais vão evoluindo, iniciativa é perdida, planejamento sim também é perdido, mas a execução não. E isso é muito importante ter essa clareza no nosso pensamento, até para orientar os cuidadores, para evitar sobrecarga. Cuidador, vá, deixa seu pai tomar banho, fica vigiando, não precisa botar a mão nele nesse momento. Vigia, observa, orienta. Eu não sei o que está acontecendo, a minha apresentação voltou todinha. Eu estou avançando aqui, não sei por que ela foi lá para trás. Ok? Então, a gente precisa dar esse tipo de orientação, tá? Falando do DAD. E o DAD é bem interessante, por exemplo, eu tenho, na minha família, meus avós maternos eram paraibanos, né? E aí, por exemplo, algumas coisas na cultura, a gente não pode, por exemplo, cozinhar. Na cultura lá do meu avô, isso não é coisa de homem. Então, essa escala, ela tem essa peculiaridade, porque, assim, nesses domínios eu vou pontuar 1 para sim e 0 para não. Mas no caso dos domínios relacionados a trabalhos domésticos, que o meu avô não fazia, eu não pontuo, né? Eu coloco como se esse item ele fosse nulo na escala desse idoso. E aí, no final, a gente tem uma conta que é bem interessante. O número de sims que aquela pessoa respondeu, dividido por 40 menos essas abstenções. E eu tenho um valor em porcentagem que ele representa o quanto eu ainda me mantenho. E é muito, a gente às vezes quebra a cara com essas pessoas. Eu lembro de uma família muito peculiar que eu estava atendendo e a pergunta era se o idoso reconhecia dinheiro. A filha me disse com todas as letras, porque eu posso fazer essa escala com o cuidador, não precisa ser diretamente com o idoso. Ela, não, ele não conhece. Aí eu perguntei se ela tinha certeza disso, ela falou, absoluta. E quando eu me virei para falar com o idoso, e eu falei, senhor fulano, quanto que o senhor consegue, e ele fumava, que nota é essa? A gente mostrou uma nota de um dinheiro para ele, eram R$50, e ele falou assim, uai, eu posso comprar um monte de coisa, depende. E como ele fumava, a gente, se fosse cigarro, também depende. Eu posso comprar em massa ou posso comprar picado. E aí? E se fosse em maço? Aí ele fez todas as contas de cabeça, com R$50 para maço, para picado, né? E ainda deu a opção que ele achava que era melhor comprar picado, porque ele ainda podia sair na rua para poder ele comprar e guardar o cigarrinho dele. Então, assim, até raciocínio abstrato, naquele momento a gente conseguiu perceber. E a família estava negligenciando isso. Isso é muito comum, tá? Exames de imagem, tem se discutido muito sobre mudanças, né? Mas é necessário ter um exame de imagem da cabeça, né? Para a gente verificar se não tem nenhum achado que justifique a demência cerebrovascular. Já tem alguns outros tipos de PET, scan, de análises, enfim, inclusive para medir a volumetria do hipocampo, tá? Tem alguns softwares que podem estar fazendo isso, tá? Então, respondendo lá sobre diagnóstico, é juntar funcionalidade, que eu posso utilizar essas escalas de AVD que a gente estava conversando, um exame de imagem e alguns testes, ou algum teste específico de declínio cognitivo, geralmente pelo menos uns 2 ou 3. Não testes muito básicos, como, por exemplo, o Minimental, tá? Alguns testes, os testes mais robustos, tá? Cognição, comportamento e funcionalidade. E aí, pensando nesse tripé, a síndrome demencial ela vai ser dividida em estágio inicial, intermediário, né, ou moderado ou avançado, tá? E aí existe o CDR, que é uma escala que a gente pode utilizar para estadiar essa classificação funcional desse idoso, tá? Então, o CDR pode ser 0, meio, 1, 2 ou 3, sendo que quando você tem scores entre 0 e meio, muitas vezes é questionável, né?
Um da fase leve, 2 moderada e 3 avançada, tá? E aí, o que eu preciso para fazer o CDR? Um teste de memória, verificar questões relacionadas à orientação, um teste para resolução de problemas, assuntos comunitários que aí eu preciso perguntar, por exemplo, o senhor sabe que está tendo uma epidemia, uma pandemia aí no Brasil? Uai, tá? Ah, sim, eu sei. Aqui em Brasília, inclusive, tem não sei quantos casos acontecendo, não vou me atrever a falar porque as curvas estão mudando muito, né? Atividade doméstica ou atividade instrumental, tá? E atividade do cuidado. E aí, como é que eu faço esse estadiamento? Eu pergunto, eu checo pela minha escala ou pela minha observação e eu vou pontuando. Então, são 6 domínios. Se na minha resposta eu tive 4 domínios, 2, um domínio no 3 e um domínio no 1, o CDR dessa pessoa é o CDR 2, porque as respostas mais prevalentes foram do domínio 2, tá? A gente vê isso muito sendo utilizado para estadiamento. Né? Então, você vai fazer a pesquisa, você vai fazer um TCC, você vai criar um perfil na sua clínica, então você pode estagiar e classificá-los. Mas, na prática, a gente tem visto muito o uso de leve, moderado, grave, tá? Tratamento farmacológico, não vou me ater tanto, não tem muita novidade nesses sentidos, né? Isso, nos eventos médicos, sempre é discutido, debatido, tá? E a gente entra nos tratamentos não farmacológicos, pensando em suporte, acolhimento, estimulação, inclusão, condicionamento, independência, tá? E a gente tem a necessidade desse cuidado sempre nas nossas mãos, fazemos parte de uma equipe. Inclusive, se vocês forem observar bem, dentro das mãos aqui entram o cuidador, a família e o próprio usuário, se ele tiver condições assim para fazer. CDR, ele é utilizado para classificação em quadros demenciais, tá? Tem um livro, gente, que é fantástico, tá? Ele me ajudou muito, chama-se Fisioterapia nas Demências. Fisioterapia nas Demências, ela é da Eliane Cato e da Márcia, só ver o nome aqui, que Radanovic, como é que se escreve? Radanovic. Tá? Esse livro é muito legal, e o último capítulo dele é um capítulo que fala justamente sobre escalas funcionais. Então, o CDR pode ser usado para estadiamento, sim. E tem um monte de outras escalas que estão surgindo. Tem um índice, que é o índice de Rachinski, que geralmente o médico usa para verificar, dependendo da pontuação nessa score, se ela for uma pontuação mais alta, provavelmente a síndrome demencial ela é muito mais ligada a vascular do que a Alzheimer. E assim a gente vê, às vezes, mudança, porque os critérios de diagnóstico ainda são muito clínicos, sabe? Aproveitando o gancho do Guilherme. Às vezes, no primeiro momento, você acha, acredita que era vascular, que sempre foi vascular, porque teve AVS, enfim, mas quando faz um exame de biomarcador, por exemplo, que já falei que é um exame caro, tem proteína tal e proteína beta-amiloide lá dentro dos seus reagentes, então provavelmente era Alzheimer e sempre foi. Porque o diagnóstico de Alzheimer, ele só é feito precisamente no pós-morte, né? Eu tive uma família uma vez que tratou uma vida inteira o idoso, né? Que tinha Alzheimer, e quando o idoso foi a óbito, eles pediram para fazer o exame mais sensível, para investigar, né? Para fazer a biópsia de cérebro, e não tinha nem emaranhado neurofibrilar, não tinha proteína tal, não tinha nada disso, né? Beta-amiloide, não tinha nada. Ou seja, a idosa tinha uma demência, mas não era Alzheimer. E aí essa culpa depois dessa cuidadora, porque eu podia... Não, ela fez tudo o que ela podia dentro do alcance, e independente se fosse Alzheimer ou não, o tratamento ia ser o mesmo jeito, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses processos de diagnóstico, por isso é muito legal ter uma equipe para discutir. Ah, mas eu ainda não tenho. Faz um relatório, faz uma carta, manda uma carta formal, um e-mail para o geriatra. Geralmente eles são bem mais acessíveis do que outras especialidades médicas.
É porque eles são bonzinhos? Não, porque eles dependem da gente, eles dependem do trabalho de outros profissionais para poder fechar os diagnósticos e para poder fazer aquilo que é justamente melhorar síndromes como a polifarmácia. Não tem como tirar medicamentos, muitas vezes, se a gente não tiver uma fisioterapia aí para poder manejar a dor, manejar outros tipos de reações desses usuários, tá? Vamos mudar um pouquinho o foco, sair um pouco do paciente e ir para o cuidador. Gente, o cuidador é um parceiro, muitas vezes esse cuidador é aquela pessoa que a gente vai estar conversando diretamente, é aquela pessoa que a gente vai estar ensinando, estimulando, orientando, e muitas vezes abre mão da própria vida para cuidar do outro. Cuidar não é fácil, né? A gente vê. Eu gosto muito de um livro, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana, e ela lançou agora um outro livro chamado Histórias Lindas de Morrer. Tem algumas histórias, tem histórias bem interessantes, tem umas duas que eu me identifiquei bastante nesse segundo livro, pessoalmente falando, mas assim, a gente vê que esses cuidadores, muitas vezes, dentro desse processo do cuidar, eles dão a própria vida, eles se sobrecarregam e eles vão ao extremo. E muitas vezes, gente, cuidadores sobrecarregados é um gatilho aí para situações que vão para a violência. E violência pode até chegar a vias físicas, mas muitas vezes elas são veladas com indiferença, com abandono, a violência verbal, violência financeira. Então, a escala de Zarit é uma alternativa para a gente mensurar o grau de sobrecarga que aquele cuidador está. É uma escala que está na cartilha do Ministério da Saúde de escalas, né, para avaliação nos programas de saúde do idoso, tá? Então, ela tem esses domínios, e aí você pergunta para o cuidador se nunca passou pela cabeça ou quase sempre, né? E dependendo desse score, você consegue mensurar se aquele cuidador está ou não sobrecarregado, tá? Existe uma relação, a gente está começando a estudar isso por aqui, os efeitos que a gente vê, por exemplo, de estratégias para o cuidador. E chega uma hora que, pensando em síndromes demenciais, a gente, em vez de investir nesse paciente, a gente começa a investir no cuidador. Eu tenho famílias assim que eu não consigo mais estimular tanto aquele cuidado, aquele idoso, ele não consegue ir para a fisioterapia mais, ele está evoluindo para o imobilismo, então muitas vezes eu acompanho, né? Não faço ainda telemonitoramento, né? Pensando aí no que está acontecendo, mas eu sempre tive um canal de conversa via WhatsApp com as minhas famílias. Então, eles mandam mensagem, às vezes mandam foto, né? Isso independente de telemonitoramento ou não. A ideia era sempre incentivar que esses cuidadores continuassem. E lá na unidade a gente faz um curso de cuidadores de capacitação todos os semestres. A ideia desse curso, isso é uma alternativa boa, de repente, para vocês montarem nos serviços de vocês, mesmo que seja uma vez por mês, alguma coisa assim, é ter um espaço para escutar esses cuidadores, né? Porque muitas vezes eles não colaboram, não é porque eles não querem, é porque eles não sabem, eles não entendem, ou muitas vezes, demência não tem mais nada o que fazer. Sempre há o que fazer, tá? Então, de medicamentos, tem inibidores de acetilcolina, como a memantina, eu vou passar rapidinho aqui, tá? Alterações de comportamento podem ser tratadas por antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, tá? Tem muitas coisas aí, e vale sempre a pena discutir isso com o médico, tá? Às vezes, os idosos, eles cursam muito com sonolência, né? Porque troca dia pela noite, tem medicamento envolvido, então você pode utilizar uma escala, por exemplo, para você avaliar a sonolência, né, desses idosos, né? E aí, dependendo desse score, tem uma escala chamada escala de Epworth. A escala de Epworth é uma escala que mede sonolência. Dependendo do grau de sonolência que esse idoso tiver, você pode estar conversando com o terapeuta ocupacional, porque muitas vezes falta rotina, pode estar conversando com o médico, porque pode estar evoluindo com delírio. Então, assim, é bem interessante. A Geronta, ela tem esse apelo,
né, da gente trabalhar muito junto, tá? Tá, então você falou muito de maneira geral, mas e aí, fisioterapia? Né? Porque a gente aqui é da fisioterapia, o que que a gente pode estar fazendo? E aí, eu trouxe um videozinho aqui para compartilhar com vocês, tá? Então, esse vídeo eu tirei ele do Facebook, né? Viralizou uns 5 anos atrás no Facebook, eu salvei. Você consegue, nos 3 pontinhos do lado, fazer o download na sua tela. A gente fez um teste e funcionou. E tem um clique, um play aí. Clica para mim, por favor, eu aguardo vocês, tá? Ele dura uns 2 minutinhos, então assista esse vídeo, clica aí no seu play e assista o vídeo, por favor. É meio estranho porque quando geralmente eu passo esse vídeo em aula, não deu. Deixa eu clicar aqui. Não? Estranho. Estranho. Eu tinha feito o teste, tinha partilhado. Enfim, eu vou deixar um link aqui de descrição, tá? Do vídeo para vocês. Conseguiu? A Magslane conseguiu. Provavelmente vocês devem ter visto ele em Facebook, né? Eu vou tentar baixar ele aqui, eu coloco. Então, o vídeo da seguinte maneira, para quem não conseguiu, é uma idosa, provavelmente ela está numa instituição de longa permanência, não deixa bem claro isso no vídeo, e ela é apresentada a um espelho. E ela está conversando e ela está se reconhecendo nesse espelho. Ela não se reconhecia e, de repente, ela, em alguns momentos, ela tira a terceira pessoa e ela vai para a segunda pessoa, né? Ah, eu tô achando, para a terceira e vai para a primeira. Ah, eu tô diferente, eu não tô achando assim, eu tô ruim da cabeça. E aí você vê que no discurso dela é um discurso que se repete. Ela fala algumas coisas e repete novamente. Ela fala e repete. Então, essa perseveração, muitas vezes, ela acontece com esses idosos, né? Então, assim, ele está perseverando. Como fazer para cortar entre aspas, né, esse discurso, às vezes mudando o foco, às vezes entrando um pouco nesse discurso. Eu danço conforme a música, né? Tem uma série de histórias engraçadas e geralmente quando a gente dá esse módulo presencialmente, eu conto uma série de histórias de casos que já aconteceram. E a gente tem que ser muito observador, né? Então, tinha uma senhora que queria casar comigo, né? Eu falei, mas eu sou casado, né? Mostrei uma aliança para ela, ela não entendeu, ela queria porque queria. E aí, um dia eu falei, então tá, vamos casar, mas para casar a gente precisa ficar em pé. Ela, é verdade, ela levantou. E aí, pegando esse gancho do casamento, eu fui trabalhando. Como que vai ser o nosso casamento? O nosso casamento, eu vou andar assim, né? A gente simulou uma série de coisas, a gente treinou, fez um treino. Depois, no final, ela cansou, pediu para beber água, aí eu falei, vamos casar? Ela falou, já sou casada, né? E aí veio justamente isso, né? Então, no mesmo momento que ela queria, depois ela não queria mais. Então, a gente pode aproveitar, eu falo para os meus alunos, essas mentirinhas do bem, para estimular algum tipo de ação motora. O difícil, muitas vezes, gente, é motivar esse paciente a fazer exercício, né? E aí, essa idosa está em frente ao espelho. E isso é legal, porque assim, se ela faz o espelho, movimenta, ela copia o espelho. Então, assim, fazer o exercício junto, de repente, é uma ótima alternativa. Eu falo isso muito para os meus cuidadores. Então, faz junto.
Porque vem muito umas reações de conflito intergeracional no sentido de que você fala assim, pai, vai fazer o exercício, não vou, você não manda em mim, eu sou seu pai, né? E aí ele não faz. Mas aí, pai, vamos fazer o exercício, eu faço com você. Quando o filho começa a fazer, o pai imita. E aí a gente começa a ter uma adesão terapêutica nesse sentido, tá? Bom, modelo integrativo da CIF, né? Quando a gente olha esse modelo integrativo CIF, né, que a gente pensa em estruturas e funções de corpo, atividade e participação, né, é uma tendência, seja neuro, ortopedia, geronto, enfim, a gente sempre focar muito nas questões de função e de estrutura. E aí, o que, que a gente começa a pensar muito nas síndromes demenciais? Eles não têm participação, eles não saem mais de casa, não vão no mercado, então eles estão já com restrição significativa de participação. Os fatores pessoais, muitas vezes, eles estão lá ainda presentes, mas como é que eu vou motivar uma pessoa sem ter o porquê, sem ter o para quê, sem ter o como? A rotina da família está muito complicada, né? Está totalmente desestabilizada, às vezes tem conflito de um filho em relação a outro, né? E aí a gente começa a ter, por exemplo, para a fisioterapia, a necessidade da gente investir muito nas questões dos fatores ambientais, as barreiras e facilitadores. Então, prescrição de dispositivos, alteração de calçado, de ambiente, a gente pode fazer isso junto com o terapeuta ocupacional, mas, assim, o foco é a atividade, gente. É a atividade que vai fazer a diferença. Porque ele não vai entender, olha, o senhor vai dobrar e esticar o joelho para fortalecer o quadríceps. Ele não vai entender. Agora, sentar e levantar, ele entende. Vamos sentar, vamos levantar, e nisso a gente pode usar e abusar da nossa criatividade. Levantar para ficar mais forte, sentar para descansar, e vamos criando música, fazendo paródia, e muitas vezes eles adoram, né? É importante a gente ter muito claro esses dois conceitos, né, de independência e autonomia. Né? Independência, ela tem mais a ver com questões físicas e autonomia com direito de escolha, com questões cognitivas. Eles não têm essa autonomia mais. Muitas vezes tem curatela, muitas vezes tem conflito envolvido, mesmo que seja lúcido, muitas vezes não quer gerar problema com os filhos, né? Então, o nosso foco é a independência funcional. E essa independência ela depende de rotina, tá? De orientações bem claras e, se possível, por escrito, tá? Porque eles vão esquecer. Então, fazer uma cartilha, fazer uma orientação, fazer um desenho, tem sites ótimos em relação a cartilhas com isso. Um exemplo disso é o physiotherapyexercise.com, é uma base australiana que está traduzida para o português. Você pode criar cartilhas para isso. A ludicidade, você pode tornar o exercício uma coisa prazerosa, mas com cuidado, tá? Como esses usuários, esses pacientes, eles têm dificuldade em manutenção de memória de longo prazo, às vezes menos é mais. Então, eu tenho um paciente que eu monitoro já tem quase 7 anos, ainda vivo, ainda independente, ainda funcional, tá? E aí, o que que acontece? Fazendo o mesmo exercício. Fazendo o mesmo exercício, professor, fazendo o mesmo exercício. Então, esse mesmo exercício, ele pode ser feito. Então, eu trabalho muito com o exercício de sentar e levantar. Digitando aqui do lado, tá, gente? Physiotherapy exercises.org.au, tá? Ok? É um site bem interessante. Se aparecer assim direto no Google, no seu browser, no seu buscador, coloca no Google que ele corrige aqui. Eu acho que eu digitei alguma letrinha errada aqui, não sei. Não, parece que está certinho, tá? Então, esse site você pode criar cartilha. E geralmente, assim, uma vez que esse idoso aprendeu, né? Ele não vai esquecer, eu repito. Né? Tem uma música do Seu Jorge, né, que ele traduziu, ele regravou, todo dia ele faz tudo sempre igual. Então eu falo isso para as famílias. Então não adianta querer mudar o exercício, não mexo em time que está ganhando. Então muitas vezes eu faço sentar e levantar
com ele apoiando numa barra, depois com apoiando numa mesa, depois sem apoio nenhum, depois apoiando e levantando um objeto. Tudo é sentar e levantar. Eu só vou transformando com coisas um pouco mais atrativas, um pouco menos atrativas, até mesmo para motivar. Sentar e levantar com uma música rápida, sentar e levantar com uma música lenta, e vamos, né? É o sentar e levantar, mas ofertado de formas diferentes. É o mesmo exercício, mas com elementos lúdicos diferentes. E aí ele continua fazendo em casa. Ok? Funciona bem. E a outra questão é foco em atividade de participação, tá? Então, o meu exercício para esses pacientes, e isso, esse livro que eu digitei lá em cima, da Eliane Cato, nossa, me ajudou demais quando eu comecei a trabalhar com idosos demenciados na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, isso há 9 anos atrás. Porque eu ficava muito focado em estrutura, só que eu botava ele para fazer o exercício e ele não fazia. Mas aí, por exemplo, se eu jogasse uma bola no pé, ele chutava. Então, a bola foi feita para chutar. Então, as atividades já começou a ficar um pouco mais atrativas. Então, usar, alcançar, pensando em braço, alcançar e puxar, pensando em pernas, chutar, pisar. Então, isso, comandos simples, diretos, isso também é uma coisa que é muito importante para atender essas pessoas. A justificativa das nossas intervenções está baseada em melhorar a coordenação, flexibilidade e equilíbrio. Cuidado com equilíbrio, tá, gente? Equilíbrio não quer dizer botar logo numa cama elástica, tá? Então, às vezes, o equilíbrio pode ser tratado, estimulado, numa superfície bem estável no primeiro momento, mudando de uma postura mais baixa para uma postura mais alta. E, gradativamente, eu uso muito pouco pensando em idosos mais fragilizados, cama elástica, às vezes um tapete, um colchonete é muito mais interessante nesse sentido. Prevenir perda de massa muscular e força muscular, esse sempre é o meu foco. Então, aumentar o nível de atividade física e estimular em casa, e botar essa pessoa para participar das atividades de vida diária. Eu não sei se é a realidade de vocês, mas eu recebo muitas famílias assim, eu não deixo meu pai nem mais comer, eu dou a comida na boca dele. Ele vai perder essa AVD, ele vai perder força muscular. Então, é importante, sim, estimular isso. Amor e cuidado, sim. Amar e cuidar não é fazer por ele, é deixar ele se fazer. E vocês não vão estar judiando dele, tá? Isso é importante. E promover condicionamento físico. Aí tem umas coisas que a gente vai importar lá da neurofuncional. Tem muita pesquisa super interessante sobre AVE, tá? Que o pessoal tem monitorado por meio de aplicativo de celular, usando o Pacer, ou usando, por exemplo, o frequencímetro de pulso, essas famílias, né? Pedindo para andar mais, chegar a uma meta terapêutica de não sei quantos passos, de 4.000 passos dia. Isso é interessante. A capacidade de deambular é o sexto sinal vital, e à medida que esse idoso mantém a sua capacidade de deambulação, ele vai conseguir se manter mais independente, tá? Então, muitas vezes, se o exercício mais complexo é difícil, ele não consegue aderir, a gente pode estar pensando em entrar para uma manutenção, pelo menos da parte cardio-aeróbia, tá? Especificamente a caminhada, tá bom? Ou um cicloergômetro, a gente pode estar conversando e acordando isso com as famílias, tá? Fisioterapia, ela pode utilizar recursos, como aparelhos de eletrotermofoto. É difícil a gente pensar isso em demência, porque muitas vezes eu não tenho um feedback adequado em relação ao que aquela pessoa está sentindo. Ou muitas vezes, quando ela começar a sentir, ela pode se agitar. Eu, particularmente, não gosto muito. Já tive a oportunidade de usar algumas vezes para coisas muito específicas e que estavam como comorbidades. Por exemplo, uma úlcera, né, que a gente pode utilizar o laser para fechar, por exemplo, né, juntamente com algum tipo de corrente. Eu não tenho muita experiência com isso, mas eu já assisti remotamente um colega que estava fazendo esse papel de terapeuta de tegumento, enquanto a gente acompanhava as outras coisas, né? Eletro para fortalecer para analgesia, às vezes a questão mesmo de massoterapia, de terapia manual, eles respondem bem,
tá, do que o aparelho, até porque ficar 20 minutos sobre uma luz eles não vão conseguir ficar, eles agitam bastante, não pelo efeito da luz, mas por ficar parado na mesma posição. Materiais de apoio como bolas, faixas elásticas, barra de paralela, puxar, empurrar, eu uso isso muito, tá? E a cinesioterapia, muito com treinamento resistido mesmo, tá? E aí, observar cuidados, tá? Manutenção de sinais vitais, PA, frequência respiratória, frequência cardíaca. Às vezes você pergunta assim, seu João, o senhor está cansado? Não, não estou. Mas quando você olha, já está com batimento de asa, de nariz, enfim, frequência cardíaca, né? E tiragem de esforço, observe. Isso são pistas bem interessantes para isso. Conceito Bobat, gosto de abordagens nesse sentido, mas, assim, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, o que é o conceito Bobat? Especifica o que você vai fazer. Eu vou fazer um treino de sentado para de pé, utilizando ponto-chave proximal, utilizando placing. Então, assim, o legal não é você colocar, eu estou fazendo pilates com o meu idoso, né? Vou falar do PNF, que eu fico mais à vontade, que eu tenho informação. Eu não vou fazer Kabat. Não, eu vou fazer uma diagonal de retirada ulnar, utilizando uma técnica de iniciação rítmica para que ele consiga melhorar o alcance, por exemplo, no chão. Entende? Então, eu preciso especificar, porque, assim, uma coisa que eu vejo muito aqui, gente, é aquela coisa assim, fisioterapia. O que é fisioterapia? A gente entra, quando a gente não especifica, naquele bendito rol de fisioterapia convencional, né? E a gente trabalha bastante, a gente tem ideias criativas, a gente se capacita, então especifica lá, não é a pauta da aula de hoje, mas especifica o que você está fazendo. Então, se você vai usar dentro do conceito neuroevolutivo, utilização de uma técnica para facilitação passo lateral, você coloca a técnica, a descrição da técnica, porque qualquer um que for ler a sua evolução vai entender o que você fez, né? Se for um colega, você sai de atestado, ele consegue continuar seu atendimento, né? E isso, a gente como fisioterapeuta peca bastante, tá? Comandos claros e simples, então vai, vem, puxa, me dá, segura, pega, solta, isso ajuda bastante. Falar pausadamente, mas não é oh, yeah, eu sou fulano. Tem uma cena hilária no filme Amizade Colorida, né, que é justamente isso, né? Então a gente pode conversar olhando para essa pessoa, né? Eu converso um pouco mais devagar, até porque eu sou um pouco acelerado quando eu estou conversando, ainda mais quando eu me empolgo. Converso um pouco mais devagar, eu converso, espero que ele interaja, né? Às vezes você dá um bom dia para a pessoa, você conta até 10, ele começa a falar bom dia. Minha maior dificuldade ultimamente é atender de máscara, porque eles não veem o meu rosto, né? Então, a gente está usando mais gesto, pegar demais, então, esse é um problema que a gente passa muitas vezes na nossa prática clínica, tá? A posição adequada das mãos, né? Que isso é bem Bobat, né? E PNF também. Então, é pegar no músculo que eu quero estimular. Aonde que eu pego, aonde que eu facilito, aonde que eu estimulo, tá? Objetivos mediante as achados de avaliação, isso tem a ver com... Não adianta eu pensar, eu quero fortalecer os músculos do membro inferior. Aí, na dúvida, eu começo alongando. Na dúvida, eu não faço nada. Alongamento não fortalece. Então, e particularmente, gente, nessas pessoas, eu não sou muito adepto de alongamento, não. Eu prefiro mobilização ativa. Eu prefiro alcance, eu prefiro vai e volta, mexe, eu prefiro aquecer de uma maneira mais ativa do que ficar em questões passivas de alongamento, tá? Levar em consideração as queixas, né? Qual o estágio da demência. Isso é muito legal, a gente tem visto uma evolução, porque antigamente a gente, como fisioterapeuta, só entrava na terceira fase quando o idoso estava lá cheio de comorbidades e acamado. Aí entrava a bendita da mobilização passiva com o alongamento. Hoje em dia, a gente pode entrar no primeiro estágio, com os treinos cardioaeróbicos, com as atividades de monitoramento, nesse sentido. E aí, gente, por favor, vamos tomar posse disso, tá? Porque a gente pode fazer isso sim, tá bom?
Aí, alguns exemplos de atividades funcionais, transformando as questões estruturais em atividade. Um fortalecimento no idoso, pensando em fortalecimento do bíceps braquial. Então, clássico, a gente pede para pegar um peso, né, dobrar e esticar o cotovelo. Mas eu posso pedir para ele carregar um peso dentro de uma sacola, né, ou alguma caixa com os objetos. O importante é ter um momento flexor. Um fortalecimento de membros inferiores. Em vez de fazer a série de Nicolas, eu posso pedir para ele subir e descer uma escada, ou sentar e levantar de uma cadeira, né? O fortalecimento de músculos de braço, alcançar alguma coisa no alto, né? Tem umas dicas bem interessantes nesse sentido, ok? Fortalecimento de membro inferior e tronco. Gente, pelo amor de Deus, não esqueçam o tronco, né? Isso tem um livro da Patrícia Davis, exatamente no centro. A Patrícia Davis foi discípula do casal Bubat, que ela falava que o segredo é desestabilizar esse tronco. As respostas estão no tronco e a gente sabe que o desenvolvimento é proximal distal. Então, não vamos esquecer das atividades seletivas de tronco, tá? Rotação com bola, na hora do treino de sentar e levantar, existe as fases de sentar e levantar, um componente de tronco, eu tenho que fazer a projeção anterior desse tronco. Então, assim, eu sou muito minimalista na cinesiologia da tarefa, né? O que está acontecendo durante a tarefa, a biomecânica, o alinhamento, se eu consigo melhorar isso, eu vou dar mais qualidade para esse movimento, tá? E eu trabalho muito com dispositivo, gente. O paciente que não está andando, eu prescrevo. Eu adoro o andador com roda dianteira e, se possível, com cesto, tá? Às vezes, para comprar no mercado, isso fica muito caro. Eu peço para, de repente, comprar o andador e depois adaptar um cesto de bicicleta. Então, tem essas duas referências aqui, esse artigo da direita da tela de vocês, falando sobre os dispositivos, é uma revisão sistemática sobre os dispositivos para promover mobilidade, gerando atividade e participação. Né? Ele fala sobre esse uso, só que assim, a gente usa, prescreve, mas ninguém se interessa por pesquisar isso. Eu gosto muito de ler e prescrever um pouquinho mais sobre as bengalas, os andadores. Muleta axilar, não, tá? Mas bengala, bengala canadense, andador com roda dianteira, é uma coisa que a gente está começando a organizar algumas ideias para estudar, escrever e pesquisar. E esse da esquerda é um ensaio clínico randomizado que eles compararam treinos locomotores, tá? Utilizando frequencímetros, tá? Com dispositivo e sem dispositivo. Eles observaram que, assim, teve alguma diferença quando você faz esse treino locomotor sem o dispositivo. E eu até concordo, né? Você pode enfatizar algumas outras coisas, mas a gente tem que pensar muito em segurança. E o risco de queda na população convencional em torno de 30%, quando a gente fala em idoso, aqui beira quase 50%. Tá? E muitas vezes, gente, eu consigo melhorar a velocidade com o dispositivo. Ah, Hudson, mas você está falando de frequencímetro, tem uma série. Eu trouxe uma referência. Não ficou aqui na apresentação, desculpa. Tem essa que fala de frequencímetro, mas tem muitos trabalhos da Negro que estão falando de uso de frequencímetro, mas o meu paciente é muito, muito, muito carente. Não tem problema. Você pode monitorar, pedir para a família fazer isso com um pedaço de papel e um cronômetro que qualquer celular tem. Você vai marcar o tempo que ele gasta de percorrer para atividade simples, sair da cama e ir para a mesa, por exemplo, para almoçar. E tudo é motivo para fazer exercício. Não levar as coisas até o paciente, e sim o paciente até as coisas. E aí, se ele levou 5 minutos para caminhar, eu anoto lá no meu caderninho, 5 minutos. Aí ele volta, mais 5 minutos. E eu começo a monitorando para que ao longo do dia ele tenha pelo menos 1 hora e meia, pensando no idoso muito, muito pouco ativo, né? Pouquíssimo ativo. Então, eu vou monitorando isso, né? E as famílias vão observando melhoras, aí elas vão aderindo porque elas estão começando a ver melhoras. Às vezes, assim, a família pede, eu queria tanto que meu idoso melhorasse. A gente começa a treinar e aí daqui a pouco chega assim, nossa, ele não para mais quieto. Pedis e recebereis.
Se a gente treina, eles vão melhorar, tá? Essa é uma revisão de literatura que está na revista da SBGG, está em português, falando sobre orientações quanto ao uso de dispositivos, tá? Quem tem dúvida, quem tem insegurança em relação a prescrever, e nós somos prescritores, fica à vontade. E uma sugestão, tá, gente? Tenham esses dispositivos para vocês treinarem com os pacientes. Uma coisa é você prescrever, outra coisa é você treinar. A adesão, eu tenho uma adesão muito boa com bengala. Antigamente, assim, não queria ver capeta do que imaginar andar com bengala. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho uma segurança para estar prescrevendo, porque eu dou a opção dele treinar aquele dispositivo antes da família ir lá e comprar. Tá? Eu tenho bengala, muleta, até a axilar eu tenho. Aí eles realmente veem que não funciona. Tá? Os riscos de lesão aí são muito grandes com as muletas axilares. E pensando naqueles que estão lá já acamados, mobilizar todas as articulações, né? Manutenção de ADM e mobilidade, prescrição de órtese. Eu, particularmente, não gosto muito de prescrever a órtese unicamente para posicionamento. A gente pode utilizar rolo, a gente pode utilizar uma série de outras estratégias que são bem efetivas para isso. Porque dentro da síndrome do imobilismo, muitas vezes a deformidade ela vai se instalar, ela faz parte desse processo de inatividade, né? O que a gente vai pensar é tornar esse processo o menos doloroso possível. Então, às vezes a gente foca tanto em manter a mobilidade, em forçar para ganhar mobilidade, e muitas vezes esses pacientes, eles ficam com medo da gente. Eu tive uma senhora que uma vez que eu admiti no serviço, ela veio de um serviço externo, eu não consegui mantê-la no meu serviço de fisioterapia porque ela morria de medo de mim. Eu já tentei atender na época ela com jaleco, com roupa privativa, com outras questões. Eu já usei uma roupa muito parecida com a do filho, mas muitas vezes, quando eu começava nesse processo de toque num ambiente que não era a casa dela, ela agitava e chorava. E mesmo na casa dela, ela só permitia mesmo o toque da família. Né? O enfermeiro, por exemplo, para fazer um curativo, ela permitia, mas a experiência que ela teve de memória com o atendimento de fisioterapia foi algo tão ruim que isso marcou a vida dela. Eu tive uma experiência na minha época de estágio de faculdade, uma idosa demenciada num estágio. Era uma idosa que tinha encurtamentos aí de adutores, já tinha umas deformidades nos joelhos, e que precisava usar fralda, e a orientação lá da instituição, essa necessidade que a equipe de cuidadores estava tendo, é que eles não estavam conseguindo mais trocar as fraldas, né, para fazer uma boa higienização íntima da idosa. Então, orientação simples para um fisioterapeuta, precisa alongar adutores. E aí, o que a gente fez, né? Lá não tinha as camas hospitalares onde eles dormiam, tinha um setor de físio com tablado, levei ela para o tablado, deitei a idosa no tablado, e aí eu fui, né? Estimulando as duas pernas, afastando uma da outra, uma técnica simples de adutor, de alongamento de adutores. Essa idosa agitou, começou a gritar, e assim, dizendo que não queria, que deixa ela, e começou a pedir socorro. E aí eu comecei a pensar, naquele mesmo momento, eu parei na hora da intervenção. As memórias que eu trouxe para essa idosa não foram memórias boas. A gente não sabia do passado dela, porque era uma idosa de uma instituição de longa permanência, mas isso me veio muito forte, que provavelmente essa idosa foi abusada, né? E dentro da cabecinha dela, ela deitada numa cama, um homem forçando as pernas dela, foi essa a memória que teve. A gente conseguiu mudar, né, essa percepção, ela ficou um pouco mais acessível, mesmo sendo um homem atendendo ela, mas uma posição diferente, não deitada, mas com ela sentada. Eu não alongava tanto quanto eu alongaria deitada, por exemplo, mas eu consegui que aquele momento fosse um pouco mais prazeroso para ela, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas memórias. A gente está com uma idosa agora que, assim, qualquer movimento brusco perto dela, ela fica com medo, né? Porque ela vem de uma história de violência doméstica. Então, a gente está tomando muito cuidado, até mesmo pontuar com ela assim, eu vou pegar na sua mão direita,
E aí a gente pega, a gente espera um pouquinho até que ela relaxe, a gente fala o que, que a gente vai fazer para depois a gente conseguir atuar com ela. Porque senão, gente, mesmo ela estando desorientada, mas o medo ele permanece. As experiências de medo elas marcam muito a memória. O fisioterapeuta deve contar com o auxílio do cuidador sempre, né? É uma coisa que a gente precisa estar focando. CIF e SMART são ferramentas que ajudam bastante a gente nesse processo. Só que aí, às vezes, as coisas são muito difíceis, né? E aí eu sempre falo, tem um outro vídeo, e aí o gancho para esse vídeo é o seguinte, quando nada mais der certo, apele para a música. E para quem está com o vídeo aberto aí, clica, vê se você consegue se encantar, que é uma cena de um filme, Viva a Vida é uma Festa. Eu vou colocar o meu áudio aqui, eu não sei se interfere, mas assim, enquanto vocês assistem, eu gosto de fazer uns comentários sobre esse vídeo específico. Para quem não viu o filme, é um filme que é lindíssimo, ele tem um contexto sobre morte no ponto de vista mexicano, é uma animação da Disney Pixar, e a Coco, que é a avó, o neto cantando para ela, e assim, a partir desse momento que o neto está cantando para ela começa a interagir. Às vezes a gente não consegue muita coisa calado, muita coisa conversando, mas uma playlist ajuda bastante. Ah, isso é musicoterapia. Não, musicoterapia é uma outra profissão, é uma outra visão, é uma outra abordagem. O importante é a gente buscar elementos lúdicos para justificar a nossa terapia. E ultimamente eu tenho trabalhado muito com algumas práticas holísticas, entre elas a dança sênior, é uma modalidade de dança circular, e a gente tem umas experiências bem interessantes com o paciente. Às vezes, um paciente que não respondia nada, praticamente nada, em terapia individual, e aí numa roda com música, ele começou a interagir, ele começou a bater palmas, né, e começou a sorrir. Então, a música, o ritmo, tem esse momento, e é uma das coisas que a gente também está... A gente ia começar um projeto esse semestre, não foi possível começá-lo justamente por conta do Covid, tá? Mas a gente espera aí, eu e meu grupo de trabalho, com os meus alunos, enfim, a gente conseguir produzir algumas coisas nessa área que tem uma demanda tremenda aí, tá? Sugestão de filmes: Viva a Vida é uma Festa, para quem não viu, veja, tá? Diário de uma Paixão, é um filme bonito, né? Amor é um filme francês, é um filme pesado, né? Fala sobre demência vascular, temperado com monotonia, bem típica da gente observar nesses pacientes, muitas vezes. Violência, né? Violência. Josemara, os pacientes muitas vezes eles não querem realmente porque eles não têm mais esse entendimento, a gente tem que buscar talvez entrar com a ludicidade, o paciente não quer, a família quer, porque será que a família quer um pretexto para sair de casa, não quer ter essa responsabilidade de estar fazendo o exercício com eles, e aí isso vale a pena conversar, tá? Conversar bastante com essa família, dependendo do contexto, a AVD no dia a dia é a melhor fisioterapia e a gente vai monitorando, né? Sim, já vivenciei, porque eu trabalho num local com minha gama de pacientes demenciados é muito grande. Eu trabalho no ambulatório de SUS e o gancho lá é demência. Então a gente tem que pensar justamente nisso. E às vezes mais pega é o cuidador sobrecarregado, sabe? Então, o cuidador ele tem que entender que ele é nosso parceiro. E aí, muitas vezes, gente, a nossa avaliação a gente já começa julgando o cuidador. Ah, mas você tem que fazer isso. Como você não fez? Por que você não fez? E assim, eles começam a carregar culpas, espaços. E quando a gente começa a ver, ele começa a ver que ele é nosso parceiro, ele começa a aderir um pouco mais no tratamento. Já tive experiências, né, com grupos de terapia, grupos terapêuticos, né, onde a gente entrava junto com a terapia ocupacional, e aí eu ficava entre o grupo dos pacientes e o grupo dos cuidadores, e o grupo dos cuidadores ficava com a psicóloga.
E, cara, você vê coisas assim, porque ser acolhido, você ser recebido, alguém te escutar, né? E muitas vezes, assim, o que falta é aquele vínculo que é perdido. Imagina, sua mãe que olha para você e não te reconhece. Nossa, isso é uma das dores, assim, que eu escuto muitas vezes, né? Então, quando há um mínimo de momento de lucidez, vale a pena a gente resgatar isso, sim. Né? Vira e mexe quando o idoso, cadê a minha filha? Tá essa aqui. É ela, né? Às vezes uma música que cantava na infância, algum elemento que faça que aquele idoso recorde esse filho, é motivo para um abraço. Às vezes esse abraço é a melhor cura que podia ter tanto para um quanto para outro, né? Para Sempre Alice é um filme interessante também. Amizade Colorida tem um cheirinho lá de Plano de Fundo, tem um idoso com demência também. Tem um curta chamado Clarita, ele tem só 8 minutos de duração, mistura vídeos de um arquivo pessoal, a narração de uma das filhas da Clarita, e flashes de memória com interpretação da Laura Cardoso, brilhantemente assim, a interpretação dela nesse curta. Vocês encontram provavelmente no YouTube, vocês encontram ele. E pensando em sugestão de livro, tem esse livro chamado Quem Eu, o autor é Fernando Aguzoni. O Fernando Aguzoni, ele conta a experiência dele cuidando da avó com Alzheimer. Então, assim, é uma literatura que ele divide as experiências. Eu tive já o privilégio de assistir um workshop, uma fala dele. A fala dele é sensacional. E é um livro que eu sugiro muitas vezes para os cuidadores lerem também, tá? E é isso, gente. É o que eu tinha para falar hoje. A gente está aberto aí para responder algum questionamento. A gente tem ainda um tempinho aí. Esse é meu e-mail, tá? E embaixo a minha conta no Instagram. Às vezes eu partilho algumas coisas tanto da Abrafim quanto da Abrafig, que são as associações que eu participo, né? A Abrafim de Fisioneurofuncional, a Abrafig de Fisioengeronto, também tem da SBGG, então tem algumas coisas que eu partilho. Estou tentando ser um pouco mais atuante lá também em termos de divulgação de curso, de aula, de workshop, enfim, tá? E no mais, o meu muito obrigado. A gente está discutindo com todos os coordenadores da Fisio em Geronto, da Rede Inspirar, uma mudança na nossa matriz. A nossa matriz, ela está saindo de uns nomes assim que particularmente a gente não gostava muito, tipo físio neurofuncional, e está entrando para físio nas demências, queda. Então os nomes estão ficando muito legais e a gente está ficando muito encantado com essa nova matriz. A gente espera que encontrar vocês aí nas aulas presencialmente ou via mídia aí de algum momento. A gente está se debruçando bastante aí para contribuir com material de qualidade para vocês, na formação de vocês, tá bom? Alguma pergunta? Vocês sabem que a aula, provavelmente, ela vai ser disponibilizada muito em breve no link lá, que vocês vão ter acesso, tá? Para quem se inscreveu no canal. E qualquer coisa, estamos à disposição aí via e-mail, tá certo? Oi, Hudson. Oi. Tudo bem? Desculpa, cortou o áudio. Repete seu nome, por favor. É a Fran. Oi, é você, tudo bom? Uhum. Franciele, coordenadora lá de Cuiabá. Nossa presidente da Abrafig. Isso, eu estive dando a primeira aula aí junto na programação, né? Ótimo. Hudson, eu já peguei sua aula em andamento, né? Eu que estava voltando os slides, por isso que eles voltaram aí. Foi você. Desculpa. Eu ia falar, comenta um pouquinho sobre também, na nossa intervenção, essa questão de dupla tarefa, como uma forma também de tentar dar algum reforço de aprendizado ou não. Então, também, ao mesmo tempo que eu vejo que tem
alguns estudos que têm mostrado a dupla tarefa como uma forma de estímulo, tem outros que têm colocado como talvez uma forma de muita informação e aí, de alguma forma, atrapalhar, né, um pouco as nossas intervenções. Olha, Fran, vai depender muito do estágio que o seu idoso estiver, né? Então, o que que a gente faz na minha unidade, né? A gente tem uma demanda muito grande lá, então eu combinei com a terapeuta ocupacional que a gente divide algumas demandas no sentido assim, as demandas que são muito mais cognitivas ficam com ela e as demandas mais motoras ficam comigo e a gente faz algumas oficinas em conjunto. Mas, assim, é uma logística que a gente tem, porque eu sou o único físio lá e ela é a única TO. Mas vamos pensar na prática geral aí do nosso paciente, para a gente assistir e atender esse paciente. Se o seu paciente, vai depender da fase onde ele está, né? Então, de repente, vale a pena fazer o CDR, ou pelo menos entender se ele está numa fase leve, moderada ou grave. Se a fase é leve, ele está começando a ter sintomas, né? Então, vale a pena se investir muito nesse treino, enfatizando muito as questões cognitivas, entre elas a capacidade nomeativa, principalmente, né? Então, leitura, você pode colocar um treino específico de sentar e levantar, de marcha, de alcance, e com palavras, com cores, incentivando ele para fazer, ele acertou, ele errou, e aí entrando com feedbacks positivos quando acerta, quando erra. Isso é bem legal na fase aguda, a fase leve da doença. Quando a gente começa aí nas fases mais moderadas e avançadas, a capacidade de reter informação nova, ela, principalmente quando a gente pensa nos momentos mais agudos, ela é mais lenta, né? Então, muitas vezes, o que mais importante é a rotina. A gente tem uma experiência muito boa com rotina. A gente tinha uma oficina, isso já tem uns 2 anos, que teve um grupo que chamou muita atenção, tanto minha quanto da Tiara, que é a nossa TO. A gente fazia a oficina todas as quartas-feiras na parte da tarde. E aí as famílias começaram a trazer um relato para a gente que toda quarta-feira à tarde aqueles idosos acordavam de manhã diferentes. Então, por exemplo, aquelas dinâmicas de banho, que muitas vezes é um estresse dentro da família, era um dia que eles tomavam banho melhor, um dia que eles se permitiam esse cuidado, porque parece que alguma coisa ia acontecer, era o relato que as famílias traziam. Então, a gente conseguiu sistematizar uma rotina e naquele dia tinha algo diferente. A gente trabalhava muito com elementos da música, né, de coordenação, de equilíbrio, de troca de passo, marcha lateral, a gente sempre usava uma música, e foi bem um período do carnaval que a gente fez um pequeno carnaval com marchinhas típicas. Então foi muito legal, foi uma experiência muito gostosa. E toda vez que a gente gera memória afetiva, né, a gente tem aprendizados maiores. Então, provavelmente o que a gente pode pensar é não mudar muito o seu exercício, pensando assim no primeiro momento, na fase moderada, avançada, repetir mais, né, esperar um tempo, né, não ser um terapeuta ansioso, e sim ser um terapeuta persistente, repetir mais, e a partir daí a gente começar a observar algumas mudanças que elas vêm com o aprendizado. E sempre a família repetir em casa também, né? Às vezes eu começo a falar com a família, olha, você vai ver que no primeiro momento o que eu vou fazer aqui vai ser a mesma coisa que você vai fazer em casa. E aí eu vou corrigindo algumas coisas de alinhamento, enfim, e geralmente demência eu crio um plano, eu não mudo muito, eu só mudo a forma, né? Eu tinha falado isso um pouquinho mais no início. Treino de sentar e levantar. Eu continuo com o mesmo exercício, mudando a altura de cadeira, colocando outros elementos de dupla tarefa, puxando, alcançando alguma coisa, mas eu sentar e levantar eu não mudo, porque ele já sabe fazer. E aí ele gerei memória, eu gerei por repetição, e aí eu não consigo mudar mais esse exercício. Agora, no agudo, vale a pena incentivar muito essa questão. E principalmente, não tanto na demência, mas no transtorno cognitivo leve, né? Aí sim que eu preciso pensar muito em informação, um treino aeróbio juntamente com um treino de memorização, né? Tem umas coisas muito interessantes. Até pensando em atenção e ansiedade,
Eu virava falando sempre para meus alunos da faculdade e falava assim, meu sonho era fazer um TCC com um grupo de monitores, fazendo, por exemplo, um grupo onde ia para a monitoria e o outro grupo que pedalava e depois ia para a monitoria, e ver o resultado em testes de desempenho e na nota de uma prova depois. Porque a gente sabe que isso tudo também tem a ver com ansiedade, também tem a ver com melhora de função de vascularização cerebral, enfim. Mas é muita utopia ainda algumas coisas, né? A gente precisa realmente ousar e começar a desengavetar essas ideias todas, porque esses pacientes estão aumentando cada vez mais a curva de diagnóstico, de incidência e prevalência de demência. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Obrigada aí pela resposta. Então, tá bom. Acho que eu posso ir me retirando aqui, então. Então é isso, gente. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí pela atenção, e a gente se vê aí nos cursos da Inspirar, brevemente, se possível, presencialmente, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e boa semana.